Olá! Prontos para continuar nosso estudo sobre a conciliação? Conforme vimos na última aula, a conciliação é um dos instrumentos autocompositivos previstos na Resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, ao lado da mediação. A conciliação é muito bem definida no site do Tribunal de Justiça do Paraná, quando determina que se trata de um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa neutra, o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade que atua de forma voluntária e após treinamento específico, como facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das relações. A função do conciliador não se destina a uma análise aprofundada sobre as relações intersubjetivas do conflito, restringindo-se aos limites objetivos da questão, com o intuito de elaborar um acordo razoável entre as partes, extinguindo o dissídio. É um mecanismo pautado pela celeridade, menos complexo, inclusive, do que a mediação, destinando-se principalmente àquelas partes que não possuem vínculo pessoal, como, por exemplo, os dissídios relacionados com o direito do consumidor ou acidentes de trânsito. Dentro do nosso sistema jurídico, a conciliação poderá ser classificada como extraprocessual, quando tentativas de conciliação extrajudiciais são aplicadas por promotores e juizados de conciliação, ou endoprocessual, quando a conciliação ocorre no bojo do processo judicial. Prevista no Código de Processo Civil para os procedimentos ordinários e pelo também presente nos juizados especiais cíveis e criminais, o conciliador, neste caso, poderá ser o próprio juiz togado ou um conciliador treinado. O conciliador é um terceiro imparcial auxiliar da justiça, que possui destaque devido à sua responsabilidade procedimental. A intervenção do conciliador irá servir principalmente para mostrar às partes a vantagem de um acordo, desestimulando a judicialização de demandas que não possuem complexidade necessária para serem dirimidas somente após um longo e exaustivo processo judicial. Deve incentivar as partes para que proponham soluções, sempre de forma amigável, evitando animosidades. Orientar de modo que as partes baixem a guarda e conversem não como inimigos, mas como pessoas que podem entrar em consenso. Mais do que isso, ele poderá, após ouvir os fatos, realizar propostas equilibradas, exercendo de maneira ética uma influência sobre o convencimento dos envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, juntamente à Resolução número 125 de 2010, em seu anexo 3, o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento da política pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de conciliação e mediação, enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de prevenção de litígios. Institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam a consciência dos terceiros facilitadores como profissionais e representam imperativos de sua conduta. Todo o texto do Código de Ética é minuciosamente detalhado, elencando os princípios e garantias relativos à conciliação e à mediação judiciais, as regras de conduta pertinentes ao procedimento autocompositivo, bem como os encargos e sanções atribuídas aos auxiliares responsáveis pela correta condução deste rito, tudo de forma autoexplicativa, facilitando a compreensão tanto para os aplicadores
quanto para aqueles que se submeterão aos seus conflitos a essas modalidades compositivas. Primeiro, vamos verificar os princípios pertinentes à conciliação judicial e à atividade do conciliador. A primeira garantia dada às partes diz respeito à confidencialidade. Ela é o dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes. O conciliador não pode ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer hipótese. A garantia da decisão informada diz respeito ao dever do conciliador em manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido. Por fim, a competência é o dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com capacitação na forma desta resolução, observada a reciclagem periódica obrigatória para a formação continuada. Imparcialidade é o dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. Independência e autonomia são os deveres de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para o seu bom desenvolvimento, tampouco havendo o dever de redigir acordo ilegal ou inexequível. O respeito à ordem pública e às leis vigentes, que são o dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes. O empoderamento é o dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros, em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. A validação é o dever de estimular os interessados a perceberem-se reciprocamente como seres humanos merecedores de atenção e respeito. Além dos princípios e garantias, o Código de Ética prevê as regras de conduta, as quais a conciliação e a mediação devem se pautar para o bom desenvolvimento do procedimento, permitindo o engajamento dos envolvidos, o comprometimento com o acordo obtido. São a informação, que é o dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, informando sobre os princípios deontológicos referidos no capítulo 1, as regras de conduta e as etapas de processo. A autonomia da vontade, o dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer momento. A ausência de obrigação de resultado, o dever de não forçar um acordo e de não tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito no caso da conciliação, criar opções que podem ou não ser acolhidas por eles. A desvinculação da profissão de origem é o dever de esclarecer aos envolvidos que atuam desvinculados de sua profissão de origem, informando que, caso seja necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer área de conhecimento, poderá ser convocado para a sessão profissional, respectivo profissional, desde que com todo o conhecimento dos envolvidos. Compreensão quanto à conciliação e à mediação, o dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exequíveis,
gerando comprometimento com o seu cumprimento. Vocês estão com a impressão de que já viram estes conceitos antes? Pois é, as regras de condução da conciliação, assim como os seus princípios e garantias, são próximos de muitos dos conceitos aplicáveis à jurisdição e à arbitragem, em razão, sobretudo, da unificação promovida pelo movimento de acesso à justiça. Este sistema integrativo, que trabalha em conjunto por uma finalidade comum, que é a satisfação da população, faz com que muitos dos conceitos que são bem recebidos em certos institutos sejam aproveitados pelos demais, guardadas as devidas peculiaridades. Os conciliadores, além dos princípios de atuação de que tratamos há pouco, devem seguir algumas regras específicas para que sua atividade seja válida. Devem ser devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, aos quais competirá regulamentar o processo de inclusão ou exclusão neste cadastro. Devem exercer sua função com lisura, respeitar os princípios e regras do Código de Ética, assinar, para tanto, no início do exercício, termo de compromisso e submeter às orientações do juiz coordenador da unidade a que esteja vinculado. Aplicam-se aos conciliadores os motivos de impedimento e suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos envolvidos com a interrupção da sessão ou substituição daqueles. Nos casos de impossibilidade temporária do exercício de função, o conciliador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja providenciada sua substituição. O conciliador fica absolutamente impedido de prestar serviços profissionais de qualquer natureza aos envolvidos no processo de conciliação sob sua condução. O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos no Código de Ética, bem como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do conciliador do respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário Nacional. Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta inadequada por parte do conciliador poderá representar ao juiz coordenador, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, não sendo necessário ser parte na conciliação que está sendo realizada. Se com o Código de Processo Civil de 1973, as atividades do conciliador e do mediador não estavam previstas, deixando espaço para a regulamentação por meio do Código de Ética, com o Código de Processo Civil de 2015, um vasto leque de possibilidades se abriu, favorecendo as medidas autocompositivas judiciais nos seguintes aspectos: a orientação para que os juízes não se atenham apenas à audiência preliminar de conciliação, mas sim procurem ao longo do processo oferecer alternativas compositivas às partes litigantes, independente das partes já terem se submetido à mediação ou arbitragem sem sucesso. A indicação da vontade das partes acerca de sua intenção em realizar a audiência de conciliação ou mediação como um dos requisitos da petição inicial. Reforçando o primado pelo princípio da autonomia da vontade, o Código também prevê a escolha consensual do conciliador entre algumas outras disposições, como a remuneração dos conciliadores judiciais, seu sistema de cadastro, definição dos impedimentos e suspeições, dentre outros fatores que são relevantes. Por fim, cabe destaque o disposto no artigo 175 do Código de Processo Civil de 2015. Ele reflete a tendência do doutrinador em não excluir nem mesmo a conciliação extrajudicial, em uma tentativa de atender à demanda da população e trazer a pacificação da sociedade. São muitos conceitos e detalhes aplicáveis à conciliação, mas nada difícil de compreender, correto? A lógica que permeia a resolução de conflitos é
sempre a mesma, o que favorece o entendimento mesmo das questões mais específicas. Nas nossas últimas 2 aulas, vamos estudar a aplicação da conciliação junto ao Poder Judiciário. Até breve!